Aos nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore, elegância com a essência das pedras. Música e informação na palma da sua mão. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro. Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011 4309 4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. E-Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E-Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E-Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E-Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E-Veloz. A sua conexão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Começa agora, Comunique-se com Nelson Miguel e Rico Santana. Orientação, alvará de funcionamento, documentos pertinentes, regularização, dúvidas na área de engenharia e arquitetura. Comunique-se. Boa tarde. Começamos mais um programa Comunique-se, a Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Se você estiver no seu carro, conecte seu Bluetooth para assistir o nosso programa. Dando continuidade ao que nós tivemos na semana passada, estamos com o Dr. João. Ele é especialista na área de segurança, de combate ao incêndio, também foi do Corpo de Bombeiro. Boa tarde, doutor João. Tudo bem com o senhor? Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. Doutor João, a semana passada nós tivemos o começo desse programa em função de vistoria, de laudo, essas coisas. Nós falamos sobre prédio. Hoje, em função do tempo e um pouco curto, o senhor poderia falar especificamente duas coisas. Vou deixar o senhor falar direto, que seria primeiro, a vistoria, projeto em função de indústrias. E depois alguma coisinha sobre brigada de incêndio. Hoje nós não teremos a engenheira Ruth, que problemas particulares, e nem o Rico Santana, também problemas particulares. Doutor João, a palavra está com o senhor. Ok, boa tarde. Vamos falar então um pouquinho de indústria. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que toda a demanda de equipamento, ou seja, o que é que vai na minha indústria? Ela vai estar basicamente ligada a dois fatores. O primeiro fator é o tamanho da indústria. Uma pequena indústria, até 750 metros quadrados, ela, em geral, os equipamentos dela vão se restringir aos extintores, à sinalização e às rotas de fuga. Quando eu passo de 750 metros, quando eu tenho um porte maior, uma indústria maior, eu sou obrigado a ter mais sistemas. Ou seja, de uma maneira geral, se a minha indústria tem mais do que 750 metros, ela, em regra, vai ter sistema de hidrantes, que são exatamente aquelas gabinetes com as mangueiras de incêndio. E o sistema de hidrante, a gente enxerga muito a parte visível, que é ali a da caixa de mangueira, a mangueira e a conexão. Lembrando que toda reserva de água tem que ser da empresa. Ou seja, eu vou ter dentro da empresa de 12 a 180 mil litros de água que eu não vou poder usar para outro uso, vai ser um uso exclusivo para incêndio. Então eu vou ter que ter essa quantidade lá reservada de água. Essa reserva de água, esses equipamentos, aí eles vão se ligar a um segundo fator, ou seja, o primeiro é a área, o primeiro é o tamanho do prédio, e quando a gente fala em área, não importa o tamanho do terreno. O terreno pode ser o tamanho que for. Não importa o tamanho da área de equipamentos que eu tenho descobertos. Por exemplo, eu tenho lá na minha indústria, eu tenho um local onde eu deposito uma série de pallets, ou eu deposito
madeira empilhada, onde eu tenho um equipamento que fica ao ar livre. Isto não entra na área construída. A área construída é aquela área coberta, né? A área realmente edificada. Então, se eu tiver mais do que 750 metros quadrados de construção, eu, em regra, vou ter sistema de hidrante, sistema de alarme, sistema de luz de emergência, que é aquela luminária que se acende na falta de energia da concessionária. Então, eu passo a ter um sistema mais completo quando eu passo dos 750 metros quadrados. E daí eu vou ter o próprio dimensionamento, o tamanho dessas instalações, a quantidade de água, o número de extintores vai estar ligado a um segundo fator. Então, o primeiro fator é o tamanho, o segundo é o risco da empresa. A nossa legislação ela separou em 3 níveis de risco indústrias. Indústria de baixo risco, que é aquela que tem pouco material que pode pegar fogo. Então vamos dar um exemplo aqui, uma indústria cerâmica, uma metalúrgica, né, aquela que mexe basicamente com metais, ferrosos, não ferrosos. Essa é uma indústria que tem um baixo risco de se ter um incêndio de grandes proporções. Tá? Naturalmente não estamos falando de acidentes, não estamos falando de poluição, de nada diferente. Nós estamos aqui citando especificamente a questão do incêndio. Então, eu tenho a indústria de baixo risco, a chamada indústria do tipo I1 na classificação lá do decreto, é uma baixo risco. Eu tenho aquela de alto risco, aquela que mexe com tintas, com espuma, com muita madeira, aquela que eu tenho muitos produtos que pegam fogo, uma indústria de papel, por exemplo, né? E eu tenho aquela que é a indústria intermediária, a indústria de risco médio, a chamada de I2, então I1 baixo risco, I2 médio e 3 alto risco. Essa indústria, uma indústria, por exemplo, aí de eletrodomésticos, né? Uma indústria de equipamento eletrônico, ela é considerada uma indústria de médio risco, ou seja, tem bastante material que pega fogo, mas tem muita coisa também que não pega. Ela fica num risco intermediário e ela vai ter menos água, menos extintores do que uma indústria de alto risco. Além disso, dependendo do tamanho da indústria, eu posso ter exigências adicionais. Uma delas são aqueles chuveiros. Quando a gente vai no shopping center, a gente, se olhar para o teto, a maioria do shopping center tem o que a gente chama de chuveiro automático. Comum se usar o termo em inglês, sprinkler, né? Que nada mais é do que o nome chuveiro em inglês. Esses sprinklers de incêndio, né, esses chuveiros de incêndio, eles cobrem todo o teto da fábrica, com exceção ali de banheiros, uma área vestiário, o resto eu vou ter sprinkler na fábrica inteira. Vou ter na recepção, na administração, eu vou ter o sprinkler na minha área de produção. Então, dependendo do tamanho da indústria, eu vou me ver obrigado a instalar, inclusive, esse sistema de sprinklers, que é um sistema relativamente caro. Tá? A gente fala aí num preço histórico aí por volta de $40 um metro quadrado. Você imagina aí uma indústria aí com 12 mil metros, ela vai gastar $500 mil só para instalar esse tipo de sistema. Não é uma coisa que a gente possa chamar de barata. Tá? Então, ou seja, indústria, eu tenho que ter o tamanho e o risco. Com base nestas duas coisas, eu vou saber o que é que a minha indústria precisa. Se tem que ter hidrante, se tem que ter sprinklers, se tem que ter algum sistema mais avançado, detecção de fumaça, detecção de calor, que também são sistemas um pouco mais raros, não tão comuns da gente ver por aí, mas que algumas indústrias são obrigadas a ter. Então, o empresário, a grande sugestão sempre, né, é que o empresário procure não só para incêndio, mas para todos os seus problemas técnicos, um profissional que seja habilitado, um profissional que seja especializado nisso. Tem muita gente boa no mercado, como tem muita gente ruim no mercado em qualquer área. O empresário ele tem que estar seguro disso. Então, o empresário ele tem que achar alguém que vá fazer um bom projeto no sentido que ele gaste o mínimo possível para ter uma boa proteção. Recentemente uma indústria me procurou e ela me disse o seguinte: olha, eu preciso substituir um projeto que eu aprovei. Eu falei, mas como assim? Os senhores aprovaram um projeto e querem substituir um projeto que os senhores aprovaram este ano ainda? E eles me falaram, pois é, a gente contratou alguém que não era muito do ramo e essa pessoa fez um projeto que custou quase o preço da indústria para instalar. E isso a gente sabe que é inviável instalar esse projeto, principalmente nessas condições de pandemia, toda essa dificuldade econômica. Então, um bom profissional vai te assegurar o quê? Uma proteção efetiva
e sempre dentro de um custo viável. Porque é muito fácil, as pessoas não sabem disso, mas é muito fácil a gente chegar e encher a fábrica de extintores, de hidrante, de sprinkler, de detecção, de todos os sistemas que estão previstos e aprovar. Tá, e quem é que paga essa conta? Aquele empresário que tem uma fábrica mais ou menos do tamanho de um campo de futebol, ele vai gastar $500 mil só no sprinkler? Claro, se ele pode, se ele tem esse luxo, se ele tem essa necessidade, é válido. A empresa dele ficará extremamente protegida. Mas não é todo mundo que consegue gastar isso, não é todo mundo que tem isso disponível. Então a gente tem que ter em mente que a indústria, qual seja ela, tem exigências mínimas de lei, e estas exigências vão ser somadas com exigências próprias da empresa. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu tenho lá na minha empresa uma injetora, uma máquina que faz moldes plásticos, e essa injetora custa $1 milhão. Eu não sou obrigado, pela nossa legislação, a instalar um sistema que previne incêndio dentro da máquina. Agora eu pergunto, você tem uma máquina de $1 milhão, caríssima, veio da Itália, você tem dificuldades, inclusive, de peça e mão de obra para manter essa máquina, você vai evitar de gastar R$2 ou R$3 mil para colocar uma proteção adicional? Não, é uma questão de inteligência. Então eu tenho aí 2 pontos. O que a norma exige, o que eu quero colocar além da norma porque interessa proteger o meu processo, a minha máquina, e o excesso que alguns profissionais podem produzir na hora de um projeto e deixar na mão do empresário um projeto aprovado virtualmente nababesco para ser instalado. Tá? Então, assim, esta é a fase que eu colocaria de indústria. Ou seja, vamos pensar na área e vamos pensar no processo se ele é médio, baixo, alto risco. Isso vai te dar as necessidades de lei. Quer colocar alguma coisa que a lei não previu? Ótimo. A lei sempre admite que você coloque além da lei. O que ela não permite é que você coloque menos que a lei. Então, o industrial ele tem que estar muito focado, ele tem que estar lembrando que ele está num país onde a manutenção é cara, onde eventualmente demora para chegar uma peça importada, e ele tem que se preocupar em manter a máquina dele, ele tem que se preocupar em manter o empregado dele, o imóvel dele, mas que isso deve ser feito dentro do melhor preço possível. Então, esse foco é importante, que a gente tenha um pé no chão, sabendo balancear o que vai gastar e a efetiva proteção que eu vou ter. Então, a empresa, e eu digo que hoje as empresas, especialmente aquelas que possuem líquidos inflamáveis, você tem, por exemplo, uma empresa automobilística que pinta os seus carros, e ela tem lá depósitos de tinta. Hoje, esses sistemas são bastante observados pelo bombeiro, o bombeiro tem muito foco nisso para proteção. E aí, realmente requer um cuidado, uma atenção à norma, para que não se gaste além do necessário. Tá? Você entende que eu respondi brigada? Sobre a indústria, podemos passar brigada? Ou tem alguma outra dúvida de indústria que a gente poderia tirar para sanar, para fechar o assunto? É você quem fala, você é especialista, você já provou um monte, fica mais fácil você dar essa orientação do que a gente, doutor João. Maravilha. Então, assim, é o que eu disse. Então, primeiro, tudo parte de um bom projeto, aquele projeto que vai dizer, olha, eu vou colocar aqui na minha empresa equipamentos que atendem ao mínimo de lei, equipamentos que o bombeiro vai me aprovar e conceder o AVCB. Lembrando que hoje o AVCB é uma exigência de lei que pode resultar, na sua falta, na multa e até na interdição da empresa. Então, é muito sério. O empresário tem que ter em mente isso, ele tem que ter o AVCB dele em dia, as multas são caríssimas, chegam a 10 mil FESPs, que dá mais de R$200 mil. Tá? Então, o empresário tem que estar focado, ele tem que estar com isso em mente, que há essas possibilidades de autuação, de interdição, de alguém que se machuca e entra com uma ação porque a empresa dele não está adequada. Então, são todos os riscos que cercam o negócio e ele tem que balancear numa viabilidade econômica. Então, essa é a grande sugestão, que o empresário verifique se o AVCB dele está válido, se o projeto dele está atualizado. Vamos dar um exemplo de atualizado? O empresário conseguiu, há 2 anos atrás, um triunfo, foi fantástico, ele fez lá um refeitório, né, para os seus empregados. Coisa maravilhosa, ter um local que vai dar qualidade de vida para os empregados dele. O refeitório está no projeto de incêndio? Porque se não tiver no projeto de incêndio, mesmo que você tenha o AVCB, este AVCB não é válido perante a lei, porque
porque ele deixa de representar o projeto aprovado ao qual ele se atrela. A área existente não bate com a área que está escrita no AVCB. E isso é o mesmo que não ter. Então, esse é um foco importante, o empresário tem que estar, então, sempre ligado se o meu AVCB está válido no prazo, válido porque ele representa a minha empresa, então o meu projeto está atualizado, e ele tem que estar seguro daquilo que ele vai gastar, que ele faça o melhor gasto, o melhor investimento possível na proteção da sua empresa. Okay? Isso é uma coisa fundamental. Então eu acho que essa daí a gente deu pelo menos uma diretiva aí para a empresa. Vamos falar rapidinho de brigada de incêndio. Então o que é brigada de incêndio? É aquela pessoa que além das suas funções normais, então aqui na empresa eu sou o soldador, aqui na empresa eu sou chefe do RH, eu sou diretor de finanças, então além das minhas funções normais, eu tenho conhecimento de proteção, de prevenção de incêndios e de combate. Tá? Então a prevenção, mas o combate é a tal da proteção. Então eu tenho noções de como prevenir o incêndio, que naturalmente é a coisa mais importante, e eu tenho noções sobre como combater, em especial os pequenos incêndios, porque os incêndios nascem pequenos em sua grande maioria. Então esta pessoa, o brigadista, então quem é brigadista? É alguém que teve um treinamento há não mais de 1 ano. O treinamento ele é válido por 1 ano. Então, este brigadista da minha empresa está lá, ele foi treinado, e se ele foi adequadamente treinado, ele sabe onde estão os extintores, onde está a bomba de incêndio, como ele faz para ligar esta bomba de incêndio, onde estão os principais riscos da empresa, se a empresa tem um tanque de diesel, um tanque de álcool, se a empresa tem uma central de gás, o que pode explodir, com o que eu tenho que me cuidar no caso de incêndio. Então o brigadista é uma pessoa que conhece a empresa, conhece os riscos e ele vai trabalhar na prevenção. E muito raramente, de preferência jamais, ele vai cuidar do combate ao incêndio, do combate ao princípio de incêndio. Então, a brigada de incêndio, a gente tem que imaginar o seguinte: para a grande maioria dos incêndios, 5 minutos é uma eternidade, 5 minutos é um tempo que faz o seu travesseiro iniciar a queima, e daqui a 5 minutos o seu colchão já pôs fogo no resto do quarto. 5 minutos é um tempo muito grande. E o bombeiro no Brasil, na maioria dos países da América Latina, a gente fala num tempo de atendimento de 7 a 8 minutos, é um tempo base, é um tempo médio de atendimento. É claro, para quem mora do lado do quartel, esse tempo vai ser menor, e quem está um pouco mais distante do quartel, numa região de muito trânsito, se pegar fogo numa hora do rush, né, se pegar fogo lá às 6h30 da tarde, 9h30 da manhã, vai ser um tempo muito maior. Então, a gente fala num tempo médio de 7 a 8 minutos, o que já é um tempo muito grande para incêndio. Um tempo que eu desenvolvimento enorme das chamas e perder todo o meu material, e perder todo o meu mobiliário, perder a minha casa. Então, este tempo é considerado longo. E então, por isso, a gente tem que fazer formas, o mundo pensa em maneiras de que o incêndio possa ser atendido não só pela equipe pública, não só lá pelo tal corpo de bombeiros, no nosso caso aqui no Brasil, o corpo de bombeiros estadual. Alguns países o corpo de bombeiros é federal, em outros países o corpo de bombeiros é municipal, e alguns têm os 3. Então, a gente tem que pensar aqui que o nosso país tem um corpo de bombeiros estadual que leva, em média, numa área urbana de 7 a 8 minutos, e é muito tempo. Se o tempo é grande, como é que eu tenho que fazer para atender o fogo? Basicamente, eu tenho que ter pessoas na minha empresa que primeiro não vão deixar o fogo surgir. Pessoas que vão estar focadas na prevenção. Aquela tomada que esquenta, aquela geladeira que está dando choque, aquele gerador que está vazando um pouquinho de diesel, está soltando um pouco de diesel. Aquele chuveiro que quando eu tomo banho dá um cheirinho de fio queimado. São sinais que a gente está tendo de que eu tenho risco de incêndio. A brigada tem que estar desperta a isso. Claro, e outras atitudes que são mais simples. Cuidar onde é que se pode fumar, de preferência não fumar. Ter um sistema de avisar a manutenção da empresa, ou a direção da empresa, que aquela tomada está sem o fechamento, que tem fio exposto, que a geladeira está dando choque. Então, muitas vezes o incêndio, ele nos dá sinais que ele vai acontecer. Eu tenho
A gente chega no incêndio, alguém fala, realmente essa tomada aí tinha um cheirinho de queimado que saía dela. Tomada não é para sair cheiro de queimado. Se está saindo, eu tenho algum problema. Todos nós deveríamos ter esse tipo de atenção. Mas a brigada, além, né, dessa atenção geral, ela foi treinada, ela deve estar desperta a isso. E eu vou lembrar que nós estamos no país, tá? Um país que está em terceiro lugar no planeta de país que mais morre gente. Então o Brasil é o número 3, é a medalha de bronze de mortes em incêndio. Isso nos obriga a estar muito focado, isso nos obriga a prestar atenção. Sim, incêndio mata no Brasil. Então, a brigada de incêndio é justamente quem vai evitar que esse incêndio comece. Em ele começando, vai me atender antes dos 8 minutos que eu tenho que aguardar, numa média, para o bombeiro chegar. Essa brigada de incêndio vai fazer talvez o mais importante de tudo, que é colocar as pessoas para fora. Vai me esvaziar o local com rapidez. Então, tudo isso demonstra a importância da brigada de incêndio. Tá? Então, como a gente sempre fala, as pessoas estão aí, já aconteceu há vários anos, né? Mas a gente tem o caso da Boate Kiss, que veja, uma das causas que poderia ter limitado e muito a morte seria a existência de uma brigada de incêndio adequadamente treinada. Então, seria ali o DJ, o barman, o segurança, as pessoas que estão, os garçons, se essas pessoas tivessem um treinamento, muitas vidas poderiam ter sido salvas naquela ocasião. Nós não vamos entrar, é um caso complicado, se o dia quiser a gente até explica como foi, como se iniciou os erros que ocorreram na Boate Kiss, mas foi uma situação terrível que matou mais de 200 jovens. Tá? E isso tudo aconteceu em virtude basicamente do que? Já vai fazer 10 anos do ano que vem. Basicamente isso acontece por uma sequência de erros, mas que uma boa brigada de incêndio teria reduzido em muito número de mortes. Então, a brigada de incêndio é aquela que diminui violentamente o número de incêndios, ela reduz porque ela previne. A brigada de incêndio é aquela que, em se pegando fogo, coloca as pessoas longe da área de risco. E isso evita machucados, isso evita mortes. A brigada de incêndio é aquela que vai extinguir o fogo rapidamente, impedindo que ele cresça. E quando a gente fala em crescer fogo, eu estou falando em crescer prejuízo, estou falando em crescer dificuldade de extinção, estou falando em crescer risco. Então, quando eu faço uma extinção precoce, eu reduzo dano, eu reduzo risco, eu facilito a extinção. Portanto, isso quem vai conseguir não é o corpo de bombeiros, tendo que sair lá do quartel e se dirigir até a gente. Quem vai conseguir isso é o ocupante do prédio. Quem consegue isso é a pessoa que está no prédio o tempo inteiro, que sabe os riscos, sabe onde tem alguém com cadeira de roda, ou alguém que se machucou e está com muleta, ou mesmo sem muleta com dificuldade de sair. É alguém que sabe o que acontece no processo, onde tem aquecimento ou não, onde tem risco. O brigadista é peça fundamental. O brigadista é aquele que é o especialista na empresa. Ele conhece a empresa, suas dificuldades, seus parceiros de trabalho. Então, uma empresa que faz o treinamento adequado de brigada, e lamentavelmente ainda existe empresa que não quer dar o devido cuidado, ou seja, a dedicação em número de horas, escolher um bom profissional, eventualmente empresas maiores são obrigadas até aqueles campos de incêndio, onde a gente tem aqueles simuladores de fogo, aquelas pequenas piscinas com líquidos inflamáveis, que se coloca fogo para o brigadista apagar, né, dá uma adrenalina, uma dificuldade. Muita empresa entende que isso é caro, que não tem o devido retorno e evita. E dentro disso a gente começa a ter uma situação cada vez mais arriscada. Tá? Então, brigada é muito, gente. Brigada representa realmente alguém que vai, além de prevenir, vai dar um atendimento em segundos e não minutos. Porque ele está dentro da empresa. Ele tem a proximidade, ele tem um conhecimento específico dos riscos do local que ele trabalha. Então, brigada de incêndio é algo muito importante, muito mais do que o que as pessoas imaginam. Tá? E olha, e lamentavelmente, como tudo nessa vida, a gente sabe disso, todas as áreas hoje têm alguma dificuldade, tem muito curso de brigada de incêndio que não atende os requisitos de norma, que não abrange. Então a gente sempre
volta àquela questão. Procure um profissional da sua confiança, procure um profissional que entenda do assunto, que analise os riscos do seu condomínio, da sua indústria e vá formar a brigada com foco naquela instalação, que está preocupada com aquela instalação, que sabe dos riscos que tem aquela instalação e dos equipamentos que tem aquela instalação. Onde é que ele vai buscar o extintor no caso de uma necessidade? Qual porta ele tem que abrir ou fechar no caso de uma necessidade? Então, por isso que a gente fala, a brigada de incêndio, o treinamento é anual e deve ser muito bem feito por alguém que conheça os riscos da empresa e a técnica de bombeiro. Doutor João, desculpe a gente não poder completar mais. Faça suas considerações finais e se o senhor tiver alguma coisa que possa acrescentar, podemos agendar para a semana que vem, em função do que é um negócio hoje específico, a vistoria do bombeiro. Terei umas outras perguntas que estão me passando, mas em função do tempo, o senhor poderia, a semana que vem, dar um complemento com algumas perguntas que ficaria para a semana que vem? Podemos sim. Considerações finais, fazendo favor? Então, tá bom. A minha consideração final aqui que eu venho fazer, eu sou professor há muitos anos do curso de Engenharia de Segurança, eu dou aula desde 2002 e nós estamos aí às vésperas aí do Dia do Professor. Eu queria exatamente lembrar que quem dá aula de brigada também é professor, de não ser professor de uma faculdade ou de uma escola, de um colégio, mas é um professor. Então a minha consideração aí tenham carinho, ouçam com atenção o seu professor de brigada de incêndio, aos empresários, aos síndicos que contratem bons professores, que possam realmente mudar as pessoas de forma que você não tenha o incêndio nos seus locais de trabalho, nos seus lugares de vivência, no seu clube, na sua igreja. Isso é muito importante. Acredite em mim, este é um investimento que vale a pena. Vale a pena. Muitas vezes, mais do que gastar em ter um extintor a mais, é ter alguém que saiba mexer com o equipamento existente. Usar melhor aquilo que a gente possui. E um grande abraço a todos, em especial aos meus colegas professores aí que está chegando o seu dia. Doutor João, vamos fazer semana que vem dar uma continuidade no programa Comunix, toda sexta-feira, das 14h30 às 15 horas, hoje especificamente, em Aguardiando a Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Boa tarde a todos, bom final de semana. Boa tarde a todos. Comunique-se. Aguardiando a Notícia. Música, informação. Aguardiando a Notícia. Na palma da sua mão. Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito do litoral norte de São Paulo. De 30 de setembro a 10 de novembro,